Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 21 ao capítulo 24. Então já pega sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Como sempre, primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, onde nós podemos estar aqui na tua presença, escutando a tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos transforme, nos toque, que nós possamos sair desse momento de forma diferente da qual adentramos e que essa diferença venha de um arrependimento genuíno para a glória do teu nome. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, o invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elam, vá à luta. Média, fecha o cerco, porque põe um fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou, dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem no carro com uma parelha de cavalos, e ele diz, caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo, malhado na eira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra do mar. Gente de Seir me pergunta, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de 1 ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Capítulo 22. Advertência contra o Vale da Visão. O que está perturbando vocês agora, o que os levou a se refugiarem nos terraços, cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao Vale da Visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros.
Vocês construíram um reservatório entre os 2 muros para a água do açude vermelho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito os planejou. Naquele dia, o soberano, Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isto. Até o dia da sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Assim diz o soberano Senhor dos exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio: que faz você aqui? E quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe. Ó homem poderoso! Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Capítulo 23. Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde os tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm a fama na terra. Cultive a sua terra, como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarsis. Destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa,
Vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções, para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de ti. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os seus reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Capítulo 24. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho, entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações. Como quando se usa vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantem de alegria. Desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Dêem glória, pois ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar. Glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. Nesse momento, eu oro para que o Senhor venha nos purificar, que nós possamos ser constrangidos pelo Teu amor, pela Tua palavra, e que haja em nós um arrependimento genuíno, uma mudança que não venha ser remorso, mas realmente uma mudança de ato, de ação, mediante aquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos direcionado. Que nós possamos nos arrepender daquilo que desagrada ao Senhor, que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, papai, para que quando o Senhor voltar, que nós possamos ser encontrados de uma forma digna de filhos de Deus, que nós possamos ser encontrados da forma que te agrada, papai. Nos purifique, nos transforme. Nós precisamos de ti. Sê conosco, continua ministrando aos nossos corações. É isso que eu te peço. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre tudo que nós lemos hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!